Boa noite a todos e todas da internet. Hoje a gente deu uma atrasadazinha, né? Começamos aí o quê? 10 minutos depois, né? 10, 15 minutos depois. Bom, mas hoje, gente, nós vamos exatamente dar continuidade ao nosso estudo da mediunidade. Continuar também falando sobre obsessores, tá certo? Na verdade, quando a gente fala sobre obsessores, existe uma mística por trás disso tudo, né? Existe uma... As pessoas pensam que obsessor é um monstro ou alguém que a gente... Mas o obsessor, como eu já havia falado, o próprio Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele define a obsessão de 4 tipos ou 5 tipos, caso você coloque também a obsessão física, e ele diz que existem os tipos de obsessão. Tem a obsessão de morto para vivo, que é o mais comum, que é o que a gente geralmente fala, né? Que a gente se refere, morto para vivo, quer dizer, o espírito obsediando a pessoa que está encarnada, que está viva. Mas também tem a obsessão de vivo para morto. Mas, Wagner, de vivo para morto, sim, tem a obsessão de vivo para morto. Você pede teu pai, tua mãe ou alguma pessoa da tua família e fica o tempo todinho chamando por ela, não se conformando com o desencarne dela e, portanto, naturalmente, isso é uma obsessão de vivo para morto. Muitas vezes as pessoas até ficam praguejando contra o espírito. Eu já vi várias pessoas fazendo isso, né? Dizendo, miserável, não devia ter morrido e tal, deixou dívida, deixou não sei o que e tal. E isso é uma obsessão. A gente não pode dizer que isso não é uma obsessão, porque é. Então você está falando do morto, você está falando, chamando por ele e dizendo a ele que ele fez alguma coisa. Você imagina a energia disso. Eu não posso fazer mais nada e você está dizendo que eu sou culpado. Então significa dizer que eu estou realmente pegando toda essa energia. Mas, Wagner, é só essa energia do mal? Não, também. Da mesma forma como o morto pode influenciar o vivo, porque ama demais, porque é apaixonado, porque não consegue viver sem, que eu costumo sempre dizer que isso daí não é amor, é paixão, né? Que nós não temos esse sublime sentimento ainda da forma peneirada como existe realmente nos grandes espíritos, nos espíritos realmente que se despojam dessa matéria densificada que nós temos. Eu vivo sempre dizendo isso. Nós não temos amor, nós temos egoísmo, né? Muitas vezes a gente quer o outro do lado da gente por puro egoísmo. Eu conheço pessoas que quando alguém vai morrer, né, eu amo demais, a pessoa está doente, às vezes com câncer terminal, sofrendo horrores, e você quer que a pessoa fique de todo jeito do seu lado. Isso é egoísmo, gente. Isso não é amor, isso é egoísmo. Quer dizer, você quer que o outro, mesmo sofrendo, porque você ama, porque você gosta da pessoa, você quer que ela fique a todo custo do seu lado, inclusive sofrendo e passando por certas situações dentro de um UTI, ou então na cama de casa e tal, e você fica o tempo todo empreendendo ela. Isso é obsessão. Isso é obsessão, inclusive, de vivo para vivo, que é a próxima obsessão. Quando você está sendo uma pessoa incompreensiva em relação à situação. E você acha que aquilo ali é amor. Então, existe de morto para vivo por amor, o amor, aspas, né? Esse egoísmo que a gente tem, esse apego, né? Existe de vivo para morto, né? Porque a gente fica vibrando negativamente, vibrando com choro, com lamentações, com pena, transferindo essa energia extremamente densificada para o morto. E existe do vivo para o vivo, tá certo? Do vivo para o vivo. E existe uma quarta obsessão chamada auto-obsessão. Essa é uma das mais perigosas, porque quando você é uma pessoa que se auto-obsedia, significa que você coloca armadilhas para si próprio. São o que a gente chama das crenças limitantes. Inclusive a apometria, o trabalho de apometria trabalha muito com essa questão da auto-obsessão. A apometria tem essa grande vantagem, enquanto que nas casas espíritas as técnicas desobsessivas são técnicas geralmente da desobsessão do morto para o vivo. Na técnica da apometria, nós tratamos também, tá certo? A auto-obsessão, que são as obsessões através dos arquétipos, tão falados por Carl Gustav Jung. Jung falou muito desses arquétipos, né? Jung, na realidade, teve algumas experiências. Na realidade, Jung falava muito com a mãe. Depois da mãe ter morrido, ele se comunicava com a mãe. E ele foi um dos caras que falou mais sobre esses arquétipos, por exemplo, da Umbanda.
e do candomblé, né, os orixás e tal. Ele falou muito sobre isso. É muito interessante você estudar Jung, porque você vê aí um cara extremamente racional, né, que nasceu no final do século XIX, né? Pode abrir, Michel, pode abrir que é o pessoal, não tem problema não. Pede para colocar, limpar os pés, por favor, lá no saquinho com... Vocês me desculpem as instruções, mas as instruções são de segurança. Limpar os pés e colocar a luva, tá? Então, na realidade, quando a gente fala sobre essa questão de Jung falava muito desses arquétipos e falava muito que, assim, muitas vezes nós criamos determinados arquétipos em nós mesmos, tá certo? Que nos torna impedidos de prosseguir com nossa própria vida. E esses arquétipos foi descoberto pelas próprias regressões de memória, né, pelo próprio espiritismo, que às vezes você vai buscar ele nas encarnações passadas. Na realidade, alguns autores sempre dizem que nós não somos um só, nós somos multidão. Por que nós somos multidão? Porque nós somos uma personalidade com várias outras por trás. E essas outras personalidades, gente, elas ficam no nosso corpo mental inferior e superior. Todas as vezes que a gente vai reencarnar, né, nós vamos adquirir um novo corpo, nós trazemos as impressões das vidas passadas, das coisas que nós lembramos anteriormente, entendeu? Então, na verdade, é assim, você não é um só. Você é fulano de tal, você é Amélia, você é Michele, você é Mauro, você é André, você é fulano, é João, é Maria. Você tem essas características de você. Boa noite. Quer dizer, você tem essas características de você, que são as características que você tem dessa vida mesmo. E você também tem a característica das outras vidas, de vidas passadas, de vidas que você viveu anteriormente, e que Carl Gustav Jung chamava de arquétipos. Mas Wagner, ele falava disso espiritualmente, porque Jung teve uma experiência extracorpórea de uma experiência de quase morte, um EQM. Jung sofreu um ataque e tal, e nesse ataque ele foi para o mundo espiritual. Simplesmente ele foi levado para o mundo espiritual e ele viu o mundo de cima. Aliás, veja, quando Jung teve a experiência de quase morte, ele foi o primeiro homem, veja como é comprovada essa questão da experiência de quase morte. Ele foi o primeiro homem a dizer que a terra de cima era azul. Antes do homem ir para a Lua, antes de Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem que saiu fora da estratosfera e viu o mundo de cima azul, ele foi o primeiro homem a dizer assim, a terra é azul. Vê que coisa bacana, né? Que coisa legal. Quer dizer, na experiência de quase morte dele, ele se desdobrou astralmente, foi para fora da Terra, fora da estratosfera, e olhou a Terra de cima e viu a Terra azul. Experiência essa que eu já tive também, né? Eu já tive uma experiência na época que João, um amigo meu, João Macaco, lá do Papillon e tal, quem é das antigas que conhece João, que conhecia João do Papillon, morreu em 2007. Quando João morreu, que desencarnou, eu fiquei muito chocado com a morte dele, porque eu era muito amigo dele. Vivemos a infância todinha juntos. E aí, quando foi um dia, eu choroso demais por conta de João, muito impressionado com a morte dele. Wagner, mas tu já era espírita? Era, mas não tinha essa compreensão do espiritismo que eu tenho hoje. Naquela época, em 2007, eu estava muito envolvido com a parte material, querendo ganhar dinheiro, né? Por isso que eu digo, todas as vezes que a gente se densifica, fica grosseiro em termos de espírito, nós começamos a pensar dentro da matéria de novo, né? E isso pode acontecer com qualquer um. Você pode estar muito espiritualizado, já você começa a dar valor só a coisas materiais. Você densifica de novo e começa a pensar de uma forma comum. Por exemplo, se eu tivesse do mesmo jeito, psicologicamente, como eu estava em 2007, agora em 2020, depois do desencarne de papai, Maria, eu estaria numa situação muito difícil. Porque realmente naquela época eu dava muito valor a isso tudo, né? E hoje em dia não é que eu não dê valor ao meu pai ou à personalidade que ele foi. Eu dou um valor extremo ao que papai foi na minha vida, mas eu encaro hoje a morte dele
como exatamente um alívio que ele teve espiritual, porque ele estava sofrendo muito dentro da UTI e foi embora para lá. Mas eu tive essa experiência igual a Carl Gustav Jung. Eu saí porque o João me pegou no corpo, astralmente, e me levou lá para cima, disse: Varg, não chora não, vem ver. Ele me chamava de Varg, né? Inclusive até o Ed anda me chamando de Varg ultimamente, porque muita gente me chama de Varg, né? Por conta dele, né? Porque a culpa é de João. E João disse: Varg, eu vou te levar agora. Não chora mais não, eu vou te levar para tu ver como é bacana daqui de cima. E me levou até lá em cima e tal, e mandou eu ver, olhar para baixo, pro mundo embaixo. E eu vi aquela bola azul, aquela coisa linda lá de cima. Eu me lembro assim, nitidamente, isso foi em 2007 para 2008, foi logo depois dele morrer. Eu, todos os meses que me lembrava dele, chorava, mas chorava muito. Falava: não lembra disso. E eu sentia tudo isso. Quais são esses aspectos que Jung via, né? Ele tinha noção da vida depois da morte, isso é a primeira coisa que ele tinha noção. Ele tinha noção dos arquétipos da Umbanda, do Candomblé, na realidade, né? Os orixás. Ele falava sobre os orixás e falava sobre esses arquétipos. E ele falava que ele descobriu uma coisa maravilhosa nessa EQM, que nós não morremos, que nós continuamos na vida. Mas também descobriu que muitas coisas que nós vivenciamos, as nossas auto-obsessões, que é o quarto tipo, tá certo? Porque também tem mais dois tipos, né? Tem de obsessão de morto para morto, de vivo para... Não, de morto para morto, né? É de morto para vivo, de vivo para morto, de vivo para vivo, de morto para morto e auto-obsessão, tá certo? Então, quer dizer, são várias obsessões. Essas auto-obsessões são tratadas pela apometria, porque quando a gente faz a indução, vocês lembram dos pulsos que a gente faz dentro da sala azul e tal? Quando a gente faz a autoindução, que você vai para geralmente quem surge primeiro, principalmente nos médios iniciais, viu, Amélio? Você é uma médium que está começando, você vai ver que, assim, as primeiras reações mediúnicas, elas são mais anímicas do que mediúnicas. Não é um espírito que está ali. É você que externaliza as coisas que estão dentro de você. São suas crenças limitantes, as suas tristezas, as suas limitações, as coisas que você passou no passado recente e também no passado lá de trás. Não é frequente, mas pode acontecer, por exemplo, de você... numa indução dessa, de desdobramento do corpo, você encontrar com uma personagem sua do passado que falava uma outra língua e você vir falando a outra língua. O que eles chamam de xenoglossia. Xenoglossia é você falar uma outra língua sem nunca ter conhecido essa língua e você chega falando ela. Porque geralmente, se a gente for perceber direitinho, só se for um espírito muito terra-terra e tal, ele chega falando através da linguagem mesmo. Mas geralmente o espírito chega falando através do pensamento. Então pode ser um chinês. Mas se ele vier se comunicar aqui no Brasil, ele não fala pela linguagem, pelo mandarim. Ele fala a linguagem do pensamento. Você está entendendo? Ele não fala pela linguagem verbal, ou a língua que ele falava, o idioma que ele tinha na época. Ele fala o idioma do pensamento, ele se comunica através do pensamento. Então, muitas vezes, a tua personalidade do passado, muita gente confunde isso, inclusive nas casas espíritas. Quando o médium começa a falar em outra língua, diz: não, é um espírito alemão, um espírito espanhol, ou um espírito japonês, né? Não. Às vezes é a própria pessoa que vai catar uma personalidade do passado lá, uma reencarnação passada dele e começa a falar a língua. Tu estás entendendo como é? E aí você vai conversando com a pessoa, lógico, geralmente a pessoa que começa a falar numa outra língua, né, se você não entende, geralmente só fala quando tem alguém que também fala na reunião. É interessante isso. Por exemplo, tem um alemão, uma pessoa que sabe alemão, ou então sabe inglês, naquela reunião. Então o espírito começa a conversar em inglês. E você não sabe nada de inglês. Mas como nós já tivemos muitas personalidades passadas, nós já vivemos em várias encarnações, inclusive falando diversas línguas. Às vezes numa encarnação só, nós falamos diversos idiomas, não é verdade?
E às vezes nós tivemos várias encarnações falando aquela língua. Então significa dizer que isso ficou dentro da tua memória extracerebral. Quer dizer, não é uma memória do cérebro, é uma memória da mente. Quer dizer, você se lembra mentalmente daquela língua ou daquela situação. Quando eu falo língua, aí vocês também traçam aí um paralelo para a situação dos traumas. Da mesma forma que eu me lembro de uma língua do passado, eu também me lembro de um trauma sofrido. Eu sofri um trauma terrível. Então, da mesma forma que eu me lembro da língua que eu falava naquela época, eu também me lembro do trauma que eu passei naquela época. Percebe isso? Então, muitas vezes é isso. A gente traz e tem essa autoobsessão, é o que mais acontece. Eu encontro isso muito aqui na psicoterapia, né? Na hora que eu induzo na parte do hipnotismo, né? Quando eu faço a parte da hipnose e faço a indução hipnótica com a pessoa entra no estado hipnótico, tá certo? E aí, quando eu cato a memória da pessoa, a pessoa vai para uma outra vida. E às vezes fala em uma outra língua. Muitas vezes eu digo, olha, por favor, em 3 pulsos, né, 3 cliques, né, do dedo, porque se faz isso também em hipnotismo, você vai voltar a falar, mesmo sendo de um outro país, você vai falar em português, porque você vai me transmitir a língua do pensamento. Porque às vezes a pessoa... Eu peguei uma mocinha aqui, que ela se colocou numa vida passada dela, onde ela estava na Rússia. Né? E essa vivência dela russa, ela começou a falar em russo. Eu digo, agora deu, hein? Como é que eu vou falar em russo com essa moça aqui? Ela começou a danar-se a falar em russo. Por que eu sei que é russo? Porque eu peguei, como eu gravo todas as sessões, eu peguei a gravação e fiz uma comparação da linguagem que estava sendo falada por ela e a linguagem, né, do russo mesmo. E, poxa, eu fiquei impressionado com isso. E aí eu tive que induzir ela mais uma vez para ela voltar a falar. Mas ela falou o tempo todinho com sotaque russo. Essa moça sabia falar em russo, ela nunca nem passou numa escola de russo, mas sabia falar em russo. O que significa dizer que muitas vezes você traz uma personalidade do passado e está lhe auto-obsidiando. Você está se lembrando das coisas ruins que você fez e por isso tem uma crença limitante e você cultiva isso dentro da sua mente e se torna uma auto-obsessão. Você está com crenças limitantes, não dessa vida. Se você for catar através da psicologia tradicional uma razão para o seu problema psicológico nessa vida, você não consegue achar. Porque não está nessa vida, está em uma outra vida. Então a apometria trata isso, a psicoterapia trata isso. A apometria trata de forma superficial isso. Veja, quando eu digo superficial, gente, é porque tem também terapeutas que utilizam a técnica de apometria para tratar profundamente isso. Tem. Mas, por exemplo, numa reunião de desobsessão, onde nós entramos lá para tratar todo tipo de espírito e tal, e todo tipo de situação, eu tenho condições de parar com uma pessoa só para me aprofundar em termos de técnicas apométricas? Não. Mas, se for um terapeuta que trabalhe exclusivamente com a técnica de apometria, ele vai conseguir sim induzir a pessoa e animicamente ela vai trazer as memórias do passado. Mas isso se confunde demais, não é uma coisa muito fácil da gente compreender. Se vocês olharem aí na tela, você tem alguns fatores predisponentes para uma obsessão. Então você tem aqui, ó, tendências instintivas, quer dizer, são os instintos que você tem. Às vezes o instinto, sei lá, da raiva, do ódio. Você cultivou isso por muito tempo na sua vida e você vive repetindo esses mesmos instintos hoje. E isso atrai obsessores com essas tendências instintivas também. Você tem um instinto de, humilhar as pessoas. Você fazia isso muito no passado. Então você faz isso muito nessa vida. O que é que acontece? Você atrai entidades que gostam de humilhar. Então elas se conectam a você e a sua tendência negativa, ela fica muito sobressaltada, ela se sobressalta, ela se sobressai mais do que qualquer uma outra tendência. Tá indo direitinho aí a gravação? Ótimo. A gravação não, a transmissão, né? Depois, lesões perispirituais.
O que são lesões perispirituais? Muitas vezes você vem com algumas lesões no perispírito, porque o teu corpo físico foi montado baseado no teu perispírito. O perispírito também é chamado, gente, de MOB. MOB é modelo organizador biológico. Quando você vai nascer, você escolhe o pai certo e a mãe certa, inclusive para os problemas físicos que você vai ter. Então, o perispírito, ele se reveste, é psíquico isso. Você acha que precisa passar por aquilo. Então, psicologicamente, você gera uma deformação no corpo. Então, muitas vezes, é uma auto-obsessão, tá certo? É um fator predisponente. Imperfeições morais, essa é o que mais tem, né? O ódio, o rancor, a inveja, o ressentimento, são coisas que a gente traz de muitas vidas passadas, tá certo? E que a gente termina transferindo para essa vida. A gente vê tanta gente por aí. Um outro dia eu fiquei pensando, só porque uma pessoa tinha muita raiva de mim. E eu digo, meu Deus do céu, eu nunca fiz nada com fulano de tal, né? Eu nunca fiz nada com a criatura para ela ter raiva de mim. Aí depois eu me lembrei, né? Eu digo, eita, e as vidas passadas, Wagner? Você fala tanto das vidas passadas, você está esquecendo que a pessoa tanto tem a tendência dela de ter raiva e ódio de qualquer um, como ela pode ter lhe conhecido no passado. Então ela pode ter isso também, tá certo? Então o obsessor, ele se conecta a você, porque é o seguinte, você transfere o ódio, raiva para as pessoas, e as energias espirituais que estão permeando aquele ambiente começam a se conectar nesse tipo de pensamento seu. Então elas reforçam a sua tendência para o ódio, para o rancor, para a falta de humildade, para o orgulho, para a vaidade. Percebe? Ela ressalta o que você já tem. Inclusive no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, existe uma passagem lá, não sei qual é o capítulo, não estou me recordando agora, onde os espíritos obsessores chamam de escola de obsessores. Escola de vingadores, não é nem de obsessores, escola de vingadores. E nessa escola de vingadores eles explicam como é que eles fazem a obsessão. E as entidades que estão acompanhando, inclusive André Luiz, diz, mas me diga uma coisa, veja, você estimula alguma coisa, quer dizer, você estimula não, você cria alguma coisa mentalmente para ele, você cria um pensamento na cabeça dele para ele agir do jeito que ele age. Aí o espírito diz, não, eu não crio nada, eu apenas sopro a brasa. A brasa está lá, eu sopro a brasa para fazer fogo. Quer dizer, é algo que você já tem dentro de você. Eu não estimulo, não sou eu quem crio isso em você, você é que já tem. Então, o obsessor, quando vai lhe obsidiar, ele não tá obsidiando você e criando alguma ideia na sua cabeça, ou estimulando alguma ideia na sua cabeça. Não é isso. Ele está simplesmente catando de você o que você já tem. Você já tem o quê? Ódio. Opa, rancor. Opa, vou pegar ele, vou estimular, vou soprar a brasa. Aí vai vir o fogo do ódio. Vai vir o fogo do rancor, vai vir o fogo da inveja. Então o obsessor nada mais é do que um estimulador daquilo que você já é, daquilo que você já tem dentro de si. Orgulho, vaidade, né? O ódio incontido, tudo isso faz parte da obsessão. Ele fala também a estrutura psicológica da pessoa, também isso, né? Se você é psicologicamente fraco, frágil em determinadas coisas, o obsessor chega junto. Ele começa a lhe induzir a fazer, a praticar determinadas coisas. Olha, é um negócio bem complicado isso, né? Educação familiar, também tem isso. Veja, quando a gente diz assim, Wagner, quando é que se concretiza a reencarnação? Eu digo sempre, aos 7 anos, 7 para 8 anos de idade. Até os 7, 8 anos de idade, você pode dominar o seu filho. Você pode transmitir bons sentimentos a ele. Porque ali é a época em que o espírito nada se recorda personalisticamente do que viveu no passado. Então pode ser um assassino. Pode ser um assassino. Mas se ele for bem educado nos 7, 8 anos, primeiros anos da vida dele, se ele for muito realmente renitente, uma pessoa com muito ódio no coração, lógico que não dá para apagar tudo, mas minimiza muito. Porque a educação dos pais, a gente nasce em famílias e com 2 pessoas responsáveis, uma mãe e um pai para tomar conta, ou um pai e um pai, uma mãe e uma mãe, para ninguém me chamar aí de preconceituoso, né? Então,
Quando você é bem criado por pessoas, quando você tem recebe uma boa educação, a sua chance de se recuperar em termos psicológicos, em termos espirituais, é muito grande. Quando você passa esses 7 anos e o teu pai não te deu atenção, aliás, essa época está sendo excelente para os pais novamente conviverem com seus filhos novinhos, porque até agora estava conta dessa loucura de vida que nós estamos vivendo, os pais estavam deixando os filhos de manhã em casa cedinho, deixando eles ir embora para o trabalho, só voltando à noite, só dando mesmo um cheiro na cabeça do menino, às vezes só conseguia ver os meninos no final de semana. E eu não estou aqui criticando, tá, gente? Porque eu sei que isso é o ritmo de vida que nós estamos vivendo. É exatamente esse o freio que a espiritualidade, junto com a providência divina, está nos dando. É uma grande oportunidade. Eu mesmo vejo como uma oportunidade, eu não vejo como problema isso, eu vejo como uma grande oportunidade. Aliás, no japonês, né, essa coisa do hoje pior do que ontem, melhor do que amanhã. O nome é Kaizen. Hoje, melhor do que ontem e pior do que amanhã. É melhoria contínua. E o mesmo ideograma em chinês, que significa problema, também significa oportunidade. O mesmo ideograma, o mesmo, a mesma letrinha que significa uma coisa, significa outra. O que significa dizer que os orientais são muito mais espertos do que nós em relação a a dar o significado a tudo que acontece na nossa vida. Tá certo? E a gente não vê dessa forma, né? Mas, voltando aqui, a educação familiar ela é fundamental no processo de ter ou não uma obsessão, de receber ou não um obsessor perto de você. Por isso que muitas vezes, né, o cidadão ele passa uma vida inteira e ele não sente essas obsessões. Por quê? Porque ele foi muito bem educado, ele orientou a vida dele, corrigiu a rota dele. Não tem espírito, nem energias ruins que chegam perto de você se você fez tudo direitinho, gente. Agora, é raro quem não passa por isso. Raríssimas pessoas não passam, em alguma época da vida, por um processo obsessivo. Porque os processos obsessivos vêm com o desajuste da alma, da mente. Nós somos mente, nós não somos corpo. Nós somos espíritos que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. O que significa dizer que nós precisamos cultivar os bens do espírito. Numa mente vigilante não entra obsessor, não entra depressão, não entra nada disso. Geralmente quem é o depressivo? E eu estou falando por mim, tá? Por favor, me perdoem se foi o seu caso é outro. Mas por mim, eu cultivei a matéria, o vício, né, a futilidade na minha vida e hábitos nada saudáveis. Lógico, se eu estava cultivando o corpo e aí eu comecei a ver que o meu corpo não era nada, tomei consciência, inclusive já me disseram até que, acho que foi você que me disse que a operação de catarata, né, termina antecipando a morte de alguns idosos. Eu achei interessantíssimo isso. Por quê? Porque o cidadão faz a operação no olho, até então ele não estava se enxergando direito. Na hora que ele faz a cirurgia no olho, que ele começa a olhar, ele vê a finitude dele. Ele começa a observar que ele está envelhecendo e muito. Aí ele entra em depressão e morre antes do tempo. Ele começa a se impressionar, porque ele se vê como realmente ele é. Vê que coisa doida. Quer dizer, uma coisa que veio para poder melhorar a visão dos velhos, está os deixando depressivos. Por quê? Agora, lógico, quem é que fica depressivo? É aquele que cultua boas coisas ou aquele que não, só se conecta em coisas materiais? Só se conecta só com coisas materiais. Gente, não é que você não tem que ter coisas materiais, não. Junte, faça o seu pé de meia, faça o seu dinheiro, faça as suas economias, mas não viva pelas economias. Tem gente que inverte o processo, que quer dinheiro para poder viver. Não, é ao contrário. Viva para poder ter dinheiro. Seja espiritualmente uma pessoa melhor, para depois você ter algumas coisas para sustentar a sua estrutura de conforto, de tranquilidade, de equilíbrio. Mas quando você só foca em dinheiro, naturalmente você não consegue se espiritualizar, porque a ilusão da matéria, a gente vai falar disso amanhã na palestra, a palestra amanhã vai ser quente, que vai ser sobre a Matrix, né? Wagner, eu digo, tá no meio da Matrix, tá no meio da Matrix, é um exemplo, né, do que a Matrix faz com a gente.
Tá certo? E existe sim, não é uma teoria conspiratória. E a gente vai falar sobre tudo isso. Mas é interessante porque é o seguinte, quanto mais densificado e materializado, mais espíritos negativos se juntam a nós. Mais espíritos perigosos se juntam a nós. Por conta dos outros? Não, por conta de mim mesmo. Fui eu quem criei aquilo ali. Fui eu quem estimulei aquilo na minha cabeça. E, portanto, eu estou sofrendo exatamente aquilo que eu cultivei. Eu fiz a plantação daquilo ali. Se eu planto erva daninha, eu não posso colher batatas. Eu não posso colher cenouras. Eu vou colher ervas daninhas. É assim que funciona o mundo. Tá? E depois, influência do meio social, que também influencia demais. Por exemplo, você conviver com pessoas ruins. Tem um ditadozinho que diz assim, dizes-me com quem andas que eu te direi quem és. Eu inverto isso no processo da obsessão. Eu digo o seguinte, dizes quem és, que eu te direi quem anda junto de você. Muita gente me pergunta assim, quem é o espírito obsessor que está perto de mim? Eu digo assim, me conta a tua vida aí, por favor. Aí a pessoa começa a dizer o miséria que ela faz na vida, né? Os valores que ela tem. Quando ela começa a me dizer, eu digo, Ave Maria, não precisa ser adivinho, nem vidente, para ver um monstro perto dela. Porque o monstro é ela mesma. Ela é o monstro que cultiva o outro monstro. Então, muitas vezes, é lógico, o meio ambiente, a convivência social, o torna uma pessoa muito materialista. Hoje nós estamos vendo um espetáculo de materialismo na internet. É o povo conversando aritica o tempo todo. É uma besteiragem, entendeu? Em cima de coisas que não são solucionáveis, colocando culpa em pessoas que não têm culpa de nada. O vírus surgiu. É só uma opinião de um ou de outro. Não, Wagner, mas influencia a massa. Que influencia ninguém. Influencia ninguém. Todo mundo tem sua cabeça, sabe muito bem o que é que está fazendo. Sabe se tem medo ou não. Eu mesmo tenho medo de sair de casa. Eu não estou afim, não, de pegar esse vírus. Vocês estão? Eu mesmo não estou afim. Né? Aqui tá todo mundo assim, ó, tão bonitinho, tudo de máscarazinha, luvinha e tal. Tem que ser, velho. Entendeu? Se a gente quer fazer uma reunião como essa, uma distância útil entre um e o outro, e prevenido, né? Com máscara, com tudo, com luvas, para poder tomar conta. A gente tem que estar discutindo na internet. Você acha mesmo que essa sua discussão não atrai entidades negativas para perto de você? Entidades que te deixam impaciente? Eu fico imaginando, sabe, essas pessoas que estão transferindo ódio na internet, como estão dentro de casa, convivendo com mulher, filho, marido chato, mulher chata. Eita, isso tá uma bagaceira, né? Não tem neguinho que tá querendo matar um ao outro, né? Virou guerra familiar. O que é isso? Ao mesmo tempo que você tá nervoso com a situação, e eu não tô tirando a razão de ninguém, porque é uma situação muito difícil, né? Uma situação financeira difícil, uma situação de medo muito complexa, mas ao mesmo tempo você tá estimulando isso o tempo todo, falando nisso na internet, publicando fake news o tempo todo. Porque é o seguinte, o povo pega uma notícia, entendeu? Porque simpatiza com ela, ou porque é contra A ou B, aí pega, divulga na internet. Sem antes verificar se aquilo ali tem verdade dentro ou não. Mas veja, mesmo que tenha uma verdade dentro, se for para fazer mal às pessoas, você acha mesmo que algum espírito não vai se juntar perto de você para estimular esse mal que você está querendo aos outros? Gente, não tem dúvida, filho. Não tem dúvida. Os espíritos, eles se aproveitam sim dessas situações que você alimenta. Quer dizer, tudo vem de você. Eu mostrei aquele quadrinho aqui que tinha assim, o eu e as desgraceiras que você fazia. Então, quem é culpado da sua obsessão? Você. Sou eu que sou culpado da minha. E aí, só no dia que você reconhece isso, é que você se livra da obsessão. Porque você começa a mudar o seu comportamento. Percebe que é uma questão de comportamento. Eu começo a me comportar bem, e aí porque me comporto bem, os espíritos que estão me obsedando vazam, vão embora. Porque eles não gostam de gente que vibra positivo, não. Aliás, a vibração energética, ela diferencia completamente. Tenho aqui um livro chamado Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Esse é um livro muito antigo, tá certo? Que eu tenho desde a década de 80.
E ele fala aqui nos mecanismos das comunicações. E ele fala aqui sobre a parte magnética e vibracional. Então ele fala assim, mecanismo das comunicações. O capítulo 5 do livro Ora Comentado representa a integral confirmação do que a respeito do mecanismo das comunicações escreveram os clássicos do espiritismo, sob a inspiração do mais alto, particularmente Leon Denis. Leon Denis fala muito sobre isso, né, que é essa parte vibracional. Para que um espírito se comunique ou influencie você, veja, é mistério se estabeleça a sintonia da mente encarnada com a desencarnada. Essa realidade é pacífica, quer dizer, não tem jeito, você tem que sintonizar com o outro. Quer dizer, você vibrou ódio, quem é que você traz para perto de você? Gente que tem ódio. Aliás, isso é no mundo físico, gente. Saia no meio da rua, vibre negativamente para você ver. Eu já disse aqui várias vezes, eu mesmo não tenho medo. Nunca tive muito medo de assalto, dessas coisas e tal. Nunca acontece comigo. Eu não vejo. As pessoas veem direto assassinato, gente morta no chão, acidente de trânsito. Eu não vejo um. Sabe por quê? Eu não procuro, nem vibro nisso. Não é porque eu sou santo, não. É porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto de comentar sobre isso. Eu não gosto de estar vendo. Tem gente que adora. De manhã o primeiro beabá é ligar na hora da justa. Desculpa aí citar o nome do programa. Mas ou então ligar nesses programas assim, onde passa mesmo o sangueiro no chão. Né? Neguinho caído no chão, esfaqueado. Tem gente que entra em contato com você. Soubesse. Eu digo, nem soube, nem quero saber. Guarde sua notícia para você. Eu já sei que é ruim. Quando alguém vem dizer, soubesse, eu digo, lascou. Eu já sei que vem desgraceira aí nesse meio. Entendeu? Eu prefiro não escutar esse tipo de coisa. Tá? Por quê? Porque é uma vibração energética ruim e que sintoniza com essas vibrações ruins. Da mesma forma como ficar jogando fel e veneno na internet o tempo todo atrai amigos espirituais perigosos para perto de você. E para se livrar de um bichinho desse, a gente vê o sacrifício que é a gente ali dentro da sala azul, como é complicado conversar com esses danados. Entendeu? Que são apenas amigos espirituais que se tornaram seus inimigos. Porque você simplesmente não age corretamente. Então, não é culpa deles. A maioria das obsessões, ou a totalidade delas, porque eu posso dizer, é sua culpa de um jeito ou de outro. Ou de encarnações passadas, ou dessa encarnação mesmo. Então, a gente precisa entender tudo isso sem ficar assim com muita fantasia. Porque tem gente que tem uma fantasia em relação a isso. Então, não, Wagner. Não, obsessão, eu sou um coitadinho. Tem gente que vive dizendo, o que é que você pode fazer para me afastar desse espírito? Eu digo, se afasta da besteira que você faz, que você se afasta dele. Ninguém gosta disso. Gosta? Quando você chega pro outro e diz assim, se afaste das besteiras que você faz. Se afaste dos vícios. Se afaste das sacanagens que você anda fazendo com o mundo e com as pessoas. Que eu duvido, não fica um espírito obsessor perto de você. Não precisa nem de sessão de desobsessão. Lógico, às vezes precisa, porque a obsessão chegou num ponto em que é irreversível. O espírito diz, eu vou catar ele até o final da vida. Não adianta ele se fazer de bonzinho, não. Aí a gente tem que entrar exatamente com as técnicas, que são técnicas de diálogo, de comunicação com os espíritos, tá certo? Então, tendências instintivas são observadas desde a infância, de onde há precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso. As que se revelam viciosas é porque seus espíritos são muito poucos, ou muito pouco han progredido, que Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos, pergunta 199A, tá certo? Então tá lá no Livro dos Espíritos, ele fala sobre essa tendência, que às vezes muitas vezes você tem. Lesões perispirituais, como eu já havia falado, são alterações na atividade mental, dessensibilização de pontos específicos do perispírito, seguida de lesões que refletem no corpo físico, malformação congênita, distúrbios hormonais, etc., que eu tinha falado também para vocês. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, quer dizer, sai no próprio corpo. Você torou o braço de alguém, você aparece sem braço. Síndrome da talidomida. Você amputou o braço, os dois braços de uma pessoa. Você nasce num corpo de carne recebendo essa impressão carnal. Então, muitas vezes, por isso que eu digo, se não houver reencarnação, não existe justiça divina.
Porque como é que eu nasço perfeito, com 2 braços, 2 pernas, enxergando, ouvindo, sentindo gosto, sentindo prazer, sentindo tudo, e outra criatura nasce, como eu vi, uma vez eu ia descendo lá do nosso estacionamento lá, e eu vi um cara numa cadeira de roda onde tinha só o tronco. Só o tronco, gente. Não tinha braço, não tinha perna. Até aqui, os cotocos. E eu vinha reclamando do sol. Sol, não sei o que e tal, dia de sábado de manhã. Sábado de 1h da tarde. E eu ia pegar um táxi para ir voltar para casa. Quando eu vi aquele cara em cima de uma cadeira, veja o que era que o cara estava fazendo em cima da cadeira, o cara empurrando ele. Ele estava contando piada ao empurrador dele e o empurrador se lascando de rir. Quer dizer, veja a resignação desse espírito. Esse sabe que está ali por conta de uma lesão perispiritual que ele causou a alguém e ele está resignado com o corpo que tem. Eu não sei como ele é o tempo todo, mas ali ele deu uma demonstração a mim, inclusive eu saí de lá com um sentimento de culpa terrível, né? Olhando o cara dizendo assim, meu Deus, eu reclamando do calor. Cara, o cara está em cima de uma cadeira de rodas, só toco. Uma pessoa, dependendo de uma pessoa para empurrar ele e eu reclamando da vida. Então muitas vezes a gente reclama da vida vendo que existe um motivo em uma outra pessoa para não ser tão feliz assim e ela é mais feliz do que você. Ela se comporta mentalmente, o comportamento ético, social, moral dela é mais louvável do que o seu que é perfeito. Você vive reclamando da vida. Você está entendendo? Muitas vezes essas pessoas, por isso que tem que ter reencarnação. Não pode não ter reencarnação. Deus seria um cruel carrasco, né? Até sádico, de olhar suas criaturas todas deformadas no mundo e dizendo assim, eu fiz uns bonzinhos e eu fiz outros mal. E aí outro vem e diz assim, não, isso aí é o pecado original. É porque tem um pecado original ali, ele veio para poder pagar pelos outros. Virgem Maria! Vê que fuleiragem. Tu vem todo aleijado para pagar o que eu fiz. Ou então para pagar os pecados do mundo. Pelo amor de Deus, isso não tem um mínimo sentido, a gente tem que botar a cabeça para funcionar, né? Fé raciocinada é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, pode ler, tem lá. Tá? A gente precisa ter razão na nossa fé, colocar a razão acima de tudo e não engolir o que todo mundo diz. O que todo mundo diz é o que todo mundo diz. Pense direito no que você está ouvindo. Pense direito no que você está vendo, para depois tirar suas conclusões, tá certo? Imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus. As leis de Deus são o quê? Estão dentro do quê? Da consciência dos homens. Está dentro da tua própria cabeça. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na tua cabeça. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, que é o que a gente está falando. O egoísmo, que deriva todo o mal. Pergunta 913. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Isso é incrível, porque, olha, veja só, que coisa interessante, né? O único animal da Terra, por isso que nós somos alienígenas. Muita gente diz assim, Wagner, cadê a invasão alienígena que não houve? Desde a data limite até cá. Eu digo, a invasão alienígena está havendo desde o começo do século. Primeiro, nós somos alienígenas, né? Desde a nossa formação. Né? Esse arranjado genético. E houve uma outra invasão alienígena desde o ano de 1900 para cá. No ano de 1900 tinha 1,5 bilhão de habitantes na Terra. Hoje tem quantos? 7,5 bilhões de habitantes. O que significa dizer que nós não somos daqui. Nós somos de outros mundos. A invasão alienígena somos nós mesmos. Inclusive fazendo muito mal ao planeta, viu? Porque nós chegamos aqui detonando. Torando o ar, queimando as coisas, fazendo poluição no ar, emitindo gás carbônico, comendo bicho que a gente não deveria comer. E aí tá pegando um tal de coronavírus. Eu aqui eu não estou culpando os chineses, não. Ele tem os costumes dele lá e tal. Mas isso aí é uma distorção da estrutura básica do ser humano. E nós somos o único animal aqui na Terra encarnado que tem 2 partes do cérebro. Nós temos o arqueocórtex e nós temos o neocórtex. O arqueocórtex é tudo que nos aproxima dos animais. O quê? Egoísmo. Todo animal é egoísta, viu? Animal não... Veja,
briga, sabe, essa coisa de brigar pelo... Agora, lógico, eles fazem isso de forma inocente. Eles fazem isso para se autopreservar. A gente faz com consciência. Tá tudo no arqueocórtex. Tudo que lhe aproxima dessa coisa mais densificada da Terra está no arqueocórtex. Já tudo o que nobiliza você, o que lhe deixa nobre, o que lhe deixa bom, o que deixa mentalmente sadio, está no neocórtex, ou no neocórtex, no córtex novo, na parte nova do cérebro. São as coisas como o amor, a cortesia, a caridade que você faz às pessoas, o se doar, o ser melhor o tempo todo, tentar todos os dias fazer uma coisa. Isso está tudo no neocórtex. São as ações nobres, as atitudes nobres que você alimenta na sua vida. Quando a gente trabalha muito com o neocórtex e não com o arqueocórtex, o que é que acontece? O obsessor vaza, meu amigo. Ele não gosta porque ele está muito animalizado. Ele está conectado com tuas imperfeições morais. Os teus vícios aproximam os obsessores. Que horas são? Já só para eu ter uma ideia aqui de horário, para a gente não passar do limite. 7h53. Pronto. Nós vamos passar agora um vídeo, tá certo? Que chama-se, é uma coletânea de vídeos que eu vou passar todas as semanas para vocês, chamado Sozinho. Quem já ouviu esse vídeo? Quem já ouviu falar desse vídeo? Sozinho. São obsessores nos catando por conta dos nossos vícios, né? Das nossas imperfeições. Então, acompanhe Sozinho, tá, gente? Não é Sozinho, vocês estão aqui acompanhados, fiquem acompanhados aqui, mas o nome do vídeo é Sozinho. Vamos lá. Então, para a gente entender como funciona isso tudo, tá? Vamos lá. Só um tempo. Meu Deus. Não tem que ser assim, não é travadinho. Vai pegar direitinho. Oi, amor. E aí? Deixa eu ver se pega o som. Esse é o obsessor pertinho dele aqui, tá? Um momento só, tá, gente? Deixa eu ver se eu resolvo aqui o problema do som. Só um momento. Às vezes rola esse negócio aqui, eu não sei muito bem porque é que sai o som e para de funcionar aqui, mas é rapidinho, vamos ver aqui. Tá. Deixa eu só dar uma recarregada nesse vídeo aqui. Vamos ver se sai agora. Às vezes dá esse negócio, eu não sei muito bem porque é que acontece. Eu acho que agora vai. Tá dando pra ver aí direitinho? Gente, desculpem, é porque dá essas travadinhas, eu não sei porque é que tá assim a internet. Eu acho que essa época tá muita gente acessando a internet. Oi,
Oi, amor, cheguei, hein? Eu quero beber. Vamos beber. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, uma coisa sempre, trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? Falei. Você vai fazer amanhã? Eu posso. Tá preocupado. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. Pega cerveja. Cerveja. Isso. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode ficar Tá. certo? Tá aqui sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, não vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Só para a gente ver aqui o Sozinho 2, para vocês entenderem a continuidade disso. Vamos assistir esses dois e depois nós vamos para a nossa sala mediúnica, né? Vamos lá. Depois a Anísio faz um breve comentário. Oi, amor, cheguei, hein? A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Pega cerveja. Pega cerveja. Cerveja. Vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Ambiente de bar. Ambiente de bar, né? Pessoal, olha. De novo? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece Ué, e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... eu acho que- Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele.
É melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se ele não faz besteira dessa vez. Ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. Impressionante, esse cara não sabe. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Perto dele. Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Eu vou ligar pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja, eu contratei uns garotas de programa. E só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, o patrão tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo que eu não vejo com isso. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso aí, Paulo, que eu Paulo. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber? É isso mesmo. Ô garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Atende, Paulo. Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre. Vejo que é a emissão do pensamento dos outros em relação a isso tudo. Como é importante. Em relação ao meu marido. Sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Mestre, Essa é a mãe dele, desencarnado. cristão exemplar, nas tarefas do dia, o Senhor possa abençoar onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Bom, gente, vocês viram aí, isso aí não tem nada de exagero não, tá, gente? Isso aí é a pura realidade que nós percebemos no mundo espiritual. Não existe um exagero nisso. E muitas vezes as pessoas acham que nós estamos exagerando quando falamos isso. Olha, é disso para pior, tá certo? Isso aí ainda é bem levinho.
o que os espíritos podem fazer na nossa vida. Eles influenciam sim. E quando a gente dá essa cancha, quando a gente, com o nosso eu, estimula mentalmente esses espíritos, vocês viram, eles bebem junto com a gente, eles fumam junto com a gente, eles se drogam junto com a gente e eles se comportam mal junto com a gente. Basta que eles estejam sintonizados à nossa vibração, que é isso que eles vão fazer, mas não tenha dúvida disso, não tem conversa fiada nisso. Tá? Isso não é uma ilusão. Ilusão é o que as pessoas andam vivendo hoje. Aí o que as pessoas estão vivendo hoje é ilusão sim. Né? Achar que tudo é matéria, achar que tudo é isso que nós temos aqui. Isso tudo, gente, vai se dissolver, vai virar pó. Né? Isso tudo um dia vai sumir do mapa. Então o que é impermanente? É o que eu penso ou o que eu sinto na carne? É o que eu penso, gente. É o que eu penso, o que eu vibro, as coisas que eu me conecto. É assim que funciona o mundo, é assim que funciona a nossa parte espiritual. Que somos espíritos, não somos carne. Somos espíritos. Tá? Ali mesmo, nós temos aqui, veja só, papai estava comigo até um outro dia, agora cinzas. Né? Nós temos um pote com cinzas dele. Para vocês não representa nada isso. Para vocês não significa nada isso. Quer dizer, a nossa vida são cinzas apenas? É matéria apenas? Não, gente. A nossa vida é o nosso pensamento. Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que cultivamos, de bem e de mal. Né? Nosso comportamento orienta que tipo de acompanhamento, que tipo de espíritos ou influência espiritual vai estar junto de você. Vamos agora para a nossa sala mediúnica trabalhar a nossa parte espiritual, só que fazendo a dissociação e conversando com esses amigos espirituais que muitas vezes estão apenas equivocados. Então lá dentro a gente tem sempre esse contato, que é um contato maravilhoso com a espiritualidade, né? Eu posso desligar, Michel, pode deixar, porque eu vou colocar para gravar, para firmar aqui.